No Saber Direito desta semana, o professor Cícero Robson Coimbra Neves traz o curso de Direito Penal Militar. Durante as 5 aulas, ele apresenta os principais tópicos da legislação sobre o tema: o conceito de crime militar em tempo de paz, os crimes contra a autoridade ou a disciplina militar, além dos crimes contra o serviço ou o dever militar. A aula 4 começa agora. Olá, minha cara aluna, meu caro aluno, voltamos com vocês com a nossa 4ª aula de Direito Penal Militar no Saber Direito. Agora nós vamos abandonar um pouquinho a parte geral do Código Penal Militar. Nós vamos trabalhar agora a parte especial. Mas antes eu quero recapitular com você uma coisa. Lembre-se, nós vamos trabalhar alguns crimes do Direito Penal Militar, do Código Penal Militar, lembrando sempre a você que os tipos penais militares, lembre-se, friso, não estão mais apenas no CPM. Depois da Lei 13.491 de 2017, você pode encontrar tipos penais militares que, na verdade, são crimes comuns, crimes que estão na legislação penal comum, que podem ser adjetivados como crimes militares. Mas os tipos penais militares, por excelência, estão no Código Penal Militar. A propósito, esses crimes militares que estão fora do Código Penal Militar, eu os rotulei como crimes militares extravagantes. Por que extravagantes? Porque estão fora do CPM. Alguns outros autores chamam de crimes militares por extensão, crimes militares de conceito estendido, enfim, você tem várias designações para esses crimes. Mas eu volto a dizer, eu vou trabalhar com vocês crimes militares que estão no CPM, alguns deles. Claro, são vários crimes militares. Eu escolhi alguns mais pitorescos, aqueles crimes que estão mais ligados à atividade militar, à caserna, à atividade própria das instituições militares. E o título 2, a parte especial do Código Penal Militar, eu já lhe disse, ela é dividida em livro 1, livro 2. O livro 1, crimes militares em tempo de paz, que é os crimes que nós vamos tratar praticamente, e o livro 2, crimes militares em tempo de guerra. No livro 1, existem os títulos. O título 1 trata dos crimes contra a segurança externa do país. O título 2, que é um dos títulos que eu elegi para a gente tratar com vocês, os crimes que tratam dos crimes contra a autoridade ou a disciplina militar, e assim por diante. O Código ele é dividido em títulos, em capítulos. Essa topografia do Código é muito importante que você também conheça. Pois bem, neste título 2, são crimes muito importantes. Crimes que tratam da autoridade e da disciplina militar. São pontos muito fulcrais, são pontos basilares das instituições militares. A hierarquia, a disciplina. Neste ponto, a disciplina é bem jurídico. A propósito, no artigo 142 da Constituição Federal e também no 42, os dois artigos que tratam das instituições militares, o 142, as Forças Armadas, o 42, as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, eu tenho lá a hierarquia e a disciplina que estão grafadas nos artigos que tratam dessas instituições. Portanto, eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que hierarquia e disciplina são bens jurídicos, não militares, não penais militares, melhor dizendo, mas bens jurídicos que interessam à Constituição Federal, portanto, a todo o povo brasileiro. Ter uma instituição militar, uma marinha, uma aeronáutica, um exército, uma polícia militar e um bombeiro militar, que estão regidos, estão organizados, estão conduzidos por hierarquia e disciplina, interessa a todos nós. Porque se não houver esta linha mestra de condução dessas instituições, o caos é implantado para todos nós, não tenha dúvidas disso. Pois bem, nesses crimes do título 2, de hierarquia e disciplina tuteladas, mais a disciplina expressamente e também a autoridade da qual decorre, obviamente, a hierarquia, nós temos um primeiro crime, o crime de motim, que também é trazido como crime de revolta na sua forma qualificada. E o que é que nos traz o tipo penal do motim, que é o artigo 149? Basicamente, são militares reunidos. Então, ali no caput do artigo 149, diz o seguinte: reunirem-se militares. Bom, numa análise primeira, qual seria
a tutela deste crime. O que é que o crime busca tutelar, proteger? O capítulo, ou melhor, o título já fala, autoridade e disciplina. Autoridade de quem? Nós vamos ver nos incisos do 149. Mas também a disciplina, porque o motim, nessa reunião pelos incisos, vocês vão verificar que ele traduz um movimento de indisciplina desse corpo coletivo. Agora, o que eu pontuo mais ainda é a sujeição ativa, que nós vamos buscar nas aulas anteriores também alguns argumentos de interpretação autêntica. Reunirem-se militares. Quem pode praticar esse crime? Quem pode praticar são militares nos termos do artigo 22 do Código Penal Militar. Lembram-se? Interpretação autêntica contextual? Quem são militares? Aqui no plural. Então, 2 ou mais militares. É um crime plurissubjetivo. 2 ou mais militares praticam esse crime. E militares no artigo 22, você se recorda, é aquele que está incorporado ou matriculado às instituições militares. Portanto, esse crime pode ser praticado por 2 ou mais militares da ativa. Não pode ser praticado por militar inativo, por civil, exceto naquelas 2 exceções. Como assim exceções? Quando eu tiver 2 militares da ativa praticando motim e um inativo aderir à conduta, a condição de militar da ativa dos 2 da ativa pode se comunicar ao inativo e ele pode aderir também a essa sujeição ativa. Muito bem. Ou então, eu tenho aquela equiparação a militar da ativa que eu comentei com vocês também em aula passada do artigo 12. Aquele que, por exemplo, estiver em PTTC, lembram-se? Prestação de tarefa por tempo certo, é equiparado a militar da ativa e pode praticar o crime de motim. Como o crime exige essa condição de militar para a prática, existe também um rótulo para ele: crime propriamente militar. Na dicotomia do Código Penal Militar, essa distinção é importante entre crime propriamente e impropriamente militar. E, infelizmente, o Código não traz a definição do que seja um crime propriamente militar. Antes disso, para que serve essa distinção? Bom, o Código não traz propriamente, Código Penal Militar, uma distinção ou a utilidade dessa distinção. Mas em outros pontos da legislação brasileira e da própria Constituição, essa distinção é feita. Quer ver? Lá na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 61, você vai ter lá a previsão da prisão. Ninguém pode ser preso, senão em flagrante delito ou por ordem judicial fundamentada. Agora, existe uma exceção, salvo quando se tratar de transgressão disciplinar ou de crime militar próprio, propriamente militar. Ou seja, a Constituição admite, e é polêmica a situação em que isso é possível na legislação infraconstitucional, mas a Constituição admite que num crime propriamente militar haja uma prisão de um militar sem que seja em flagrante e sem ordem judicial fundamentada, podendo ser, por exemplo, uma prisão administrativa, na transgressão disciplinar. Daí surge a possibilidade de punições disciplinares privativas de liberdade sem que haja uma ordem judicial, uma prisão em flagrante. É desse comando que sai. Mas também sai no crime propriamente militar. E alguns autores pegam lá o artigo 18, por exemplo, do Código de Processo Penal Militar, que tem uma prisão administrativa de 30 dias prorrogáveis por mais 20. Essa prisão é questionável hoje com a audiência de custódia, por exemplo. Mas tem lá no Código. E dizem que essa prisão pode ser aplicada hoje em crimes propriamente militares, porque o artigo 18 do Código de Processo Penal Militar, não é o CPM, mas do Código de Processo Penal Militar, teria sido recepcionado em parte pelo artigo 5º, 61. Essa é uma das utilidades da distinção entre crime propriamente e impropriamente militar. Outra, 64, inciso 2, lá do Código Penal Comum. Olha só, Código Penal Comum, falando em crime militar próprio, sim. A indução à reincidência. O juiz, no Código Penal Comum ou no Direito Penal Comum, quando vai aplicar a pena, na primeira fase ele considera as circunstâncias judiciais, artigo 59. Na segunda fase, ele vai para as circunstâncias legais, das agravantes e atenuantes. Uma das agravantes
é a reincidência. E no 64, inciso 2, fala que o crime militar próprio não gera reincidência no crime comum, perdão. Então veja, se alguém cometeu motim, foi condenado, cumpriu a pena ou a pena foi extinta por algum motivo, se ele for processado e julgado por um crime comum, o juiz, quando estiver grafando a segunda fase da pena, nas agravantes, ele não poderá considerar aquele réu reincidente. Então é a utilidade. Pois bem, o crime de motim é um crime propriamente militar por várias teorias. Como o Código não define, o Código Penal Militar agora, não define o que é crime propriamente militar, surgem teorias. A doutrina traz teorias. Por exemplo, alguns entendem, numa teoria que eu rotulei como topográfica, que crime propriamente militar é aquele que só está no CPM, ou que está no CPM de forma diversa da legislação penal comum, coincidindo com o inciso 1 do artigo 9º do CPM. Aí o motim seria crime propriamente militar. Por quê? Ele só tem no CPM. Outra teoria, chamada teoria clássica, seria uma teoria que diria o seguinte, olha, crime propriamente militar é aquele que só o militar, em razão do seu ofício, pratica. Também o motim seria um crime propriamente militar, porque só o militar pode ser sujeito ativo. Enfim, o motim é um crime propriamente militar por várias teorias que nós temos pela doutrina. Então, sujeição ativa do motim é isso. Pois bem, passemos agora ao sujeito passivo. O sujeito passivo, embora você vá ver nos incisos que a conduta é praticada contra um superior, na verdade, o sujeito passivo é o Estado, porque é um crime que tutela a autoridade militar e a disciplina militar que interessa, em última análise, a própria instituição militar, que, ao final e ao cabo, tem o Estado como sua fonte final, digamos assim. Então, o sujeito passivo é o Estado. Agora, nas condutas do motim, qual é a primeira conduta do motim? Vamos ao inciso 1 do crime de motim. Qual é o inciso que nós temos aqui? O motim é reunirem-se militares e a primeira conduta, agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se a cumpri-la. Então, o primeiro inciso do motim, ele diz o seguinte, olha, 2 ou mais militares se reúnem e agem para não cumprir uma ordem ou contrariamente àquela ordem. Negam-se a cumprir a ordem ou agem contra a ordem. 2 modalidades, comissão, agindo contra a ordem dada, ou omissão, negando-se a cumpri-la. Pois bem, 2 ou mais militares que se negam a cumprir uma ordem, segunda parte do inciso 1 do motim. 2 ou mais militares que o superior dá uma ordem, façam isso, e eles agem de forma contrária, é a primeira parte, ou melhor, a segunda parte, né, do motim. Então, agindo por ação, contrariamente, primeira parte, segunda parte, omitindo-se. Tudo bem? É o inciso 1. É o tipo base do motim. Negando-se a cumprir, segunda parte. Agindo contrariamente à ordem que foi dada pelo superior, é a primeira parte do inciso 1. São 4 incisos do motim. O segundo inciso, recusando-se a obedecer, recusando obediência a superior, quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência. Então, nesse inciso do motim, o que acontece? Os militares estão agindo já de forma indisciplinada. Chega o superior e fala, parem, cessem essa violência ou cessem essa ação indisciplinada. E eles se recusam a cumprir. Na verdade, esse inciso 2 seria desnecessário, porque, ao final e ao cabo, eles estão negando-se a cumprir a ordem do superior, que é o inciso 1, na segunda parte. E aqui, no inciso 2, apenas há a diferença de que o superior chega e já há uma ação indisciplinada. Mas, enfim, é o inciso 2. O inciso 3 é curioso, porque o inciso 3 é o motim assentimento, assentindo em recusa conjunta de obediência ou em resistência ou violência em comum contra o superior. Então, esses militares reunidos, 2 ou mais, anuem, eles concordam em praticar uma violência futura contra o superior ou se recusar a cumprir essa ordem do superior. É a terceira modalidade. Cuidado com esse inciso 3, para não confundir com a conspiração que eu vou falar adiante, tá bom? E a quarta e última modalidade do motim é o motim que eu chamo de motim ocupação. Ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica, estabelecimento militar ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo ou locais ou meios de transporte para ação militar, utilizando esses meios de transporte ou locais,
ou prática de violência, para ação militar ou prática de violência em desobediência à ordem superior ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar. Então é um motim e ocupação. Como é que funciona então essa questão do inciso 4? É um motim em que 2 ou mais militares, por exemplo, ocupam uma instalação do quartel em sinal de indisciplina. Também é motim. Então essas 4 modalidades do motim são as formas que nós temos. E o que é que mudou com a reforma de 2023? O motim, no seu caput, ele tinha reunirem-se militares ou assemelhados. O assemelhado foi tirado do tipo penal do motim. Pois bem, a pena do motim é de reclusão de 4 a 8 anos. 4 a 8 anos e com aumento de 1/3 para os cabeças. Eu tenho aumento para os cabeças. Quem são os cabeças de motim? Artigo 53, parágrafo 4º e 5º. Aquele que é líder do motim é cabeça, vai ter a pena majorada em 1/3. Mas também aquele que é oficial ou que está na função de oficial e participa desse crime, dessa conduta coletiva com inferior hierárquico. E lembrando que inferior hierárquico, nos termos do artigo 24, parágrafo único, é tanto inferior hierárquico como funcional. Então, o parágrafo único do artigo 24, ele traz um conceito em sentido lato de inferior hierárquico, tá bom? Não é na literalidade. Pois bem, e a revolta? A revolta é o parágrafo único do artigo 149. Nessas mesmas condutas do inciso 1, 2, 3 e 4, se os amotinados estiverem armados, o crime é de revolta, com pena que é qualificada de 8 a 20 anos. Então, ressalto, reclusão de 8 a 20 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. Friso aqui com você. Qual é a diferença de motim para revolta? Apenas estarem armados os agentes. Não precisa usar a arma, segundo a doutrina majoritária. Basta que eles estejam armados e aí o crime já vira revolta. Claro, na análise desse tipo, a gente pode falar do elemento subjetivo, né? Então eu tenho lá o elemento subjetivo do tipo, eles precisam estar armados e conhecer que os outros estão armados para virar revolta. Claro, no motim também é um crime doloso. Aliás, o Código Penal Militar tem o princípio da excepcionalidade do crime culposo. O crime culposo só vinga, só existe no Código Penal Militar, né, se houver previsão expressa. E o motim não tem previsão expressa. O motim só tem a modalidade dolosa. Só existe motim doloso. E a revolta também. Para que haja revolta, é preciso que os agentes estejam armados e saibam que os demais estão armados, ou pelo menos que confiem na arma de um deles armados, ou de um deles armado, perdão, para que haja essa revolta coletiva. Tudo bem? Para que haja essa confiança numa arma de uso coletivo. Por exemplo, se um deles estiver armado, mas for uma metralhadora .50, claro que essa arma aproveita a todo o grupo de amotinados. Então essa é a revolta. Consumação desse crime, claro, nas modalidades dos incisos do artigo 149, podendo ser por comissão ou por omissão, quando se nega a cumprir a ordem. E a modalidade omissiva não admite a tentativa. Artigo 9º, inciso 1 ou 2. Motim é crime do inciso 1, só existe no Código Penal Militar. Então este é o crime de motim. Só uma dúvida que pode ocorrer na sua cabeça. Greve de policial militar. Greve de militar é motim? É uma pergunta que se tem feito durante o tempo, né? Durante os anos passando por aí. Você vê greve de policial militar lá, aqui, né? Em um estado, em outro. Isso pode passar pela sua cabeça. Bom, há autores que defendem que sim. Eu e o Marcelo Streiffinger entendemos que não. Que é preciso haver uma ordem direta para que haja a recusa e, diante dessa ordem, configurar o crime de motim. No contexto da greve, evidentemente, pode haver o crime de motim, o crime de deserção, mas por si só, os militares que não vão trabalhar, não vão ao serviço, e a partir daí concluir que todos que não foram trabalhar cometeram crime de motim, para nós não configura o crime de motim. É preciso que eles estejam num contexto reunidos, a reunião aqui é física, e que nesse contexto haja o não cumprimento de ordem, no sentido de simplesmente negando o cumprimento da ordem ou agindo de forma contrária a essa ordem. Ok? Muito bem. Outro crime que nós temos aqui é o crime de omissão de lealdade militar.
151, que está no mesmo capítulo 1 do motim da revolta. Portanto, ele é importante porque ele depende do motim da revolta nesse contexto. E eu vou ser muito singelo na tratativa desse crime. Diz o seguinte: deixar o militar de levar ao conhecimento do superior o motim ou a revolta de cuja preparação teve notícia, ou estando presente ao ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo. Pena, reclusão de 3 a 5 anos. Neste crime, então, o militar, portanto, um crime monossubjetivo, uma pessoa só pratica, mas também propriamente militar, como eu expliquei no crime de motim, só o militar pratica em razão do ofício. Ele sabe da preparação de motim e não leva isso ao conhecimento de quem de direito. Ou então, estando presente no ato, deixa de adotar providências para que o crime de motim não ocorra. Esse é o contexto da omissão de lealdade militar do artigo 151. Crime, então, monossubjetivo, tutela os mesmos bens jurídicos do motim, por isso que eu estou sendo muito breve na explicação desse crime, mas note uma coisa, este crime também tinha a palavra assemelhado, por isso que eu estou trazendo esse crime para a discussão. E a reforma 2023 tirou essa palavra assemelhado do contexto do crime de omissão de lealdade. Em alguns códigos mal escritos, você vai encontrar lá omissão de legalidade militar. Eu prefiro a expressão omissão de lealdade. É um crime que, então, há uma conduta omissiva própria. E como omissivo, claro, não admite a tentativa e mais um detalhe. Essa conduta omissiva requer, primeiro, o dever de ação, que já está implícito no próprio tipo penal. Ele tem o dever de agir. Qualquer militar que saiba de um motim sendo orquestrado tem o dever de reprimir esse motim, ou melhor, de levar ao conhecimento do superior que o motim está sendo orquestrado. E segundo, a outra conduta, estando presente, ele tem que adotar as providências que estejam ao seu alcance, porque o segundo vetor da omissão não é só o dever de ação, mas também o poder agir. Não adianta nada você exigir de um militar que ele, sozinho, queira conter 100 amotinados. Não é possível que isso aconteça. Então, há esse binômio, dever, poder. Ele tem o dever de ação, mas deve poder, no caso concreto, também agir de acordo com as suas possibilidades para conter o motim. Veja o que fala o tipo penal, né? Estando presente ao ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance. Esse poder agir está, inclusive, no tipo penal, tá bom? Crime doloso, pela previsão do tipo penal, não há nenhuma modalidade culposa, e é um crime também que está no inciso 1 do artigo 9º, porque não há modalidade igual no Código Penal Comum. E aqui sim um crime interessante, conspiração. Eu vou ler o tipo penal e vou comentá-lo com vocês também, ligado ao crime de motim. Concertarem-se militares para a prática do crime previsto no artigo 149 deste Código. Também se falava em assemelhados. A reforma 2023 tirou o assemelhado aqui desse jogo, revogou o artigo 21 e tirou do artigo 152. E aí, pena, reclusão de 3 a 5 anos, e aí o parágrafo único diz que é isento de pena aquele que antes da execução do crime e quando era ainda possível evitar-lhe as consequências, denuncia o ajuste de que praticou, uma espécie de colaboração premiada, de uma delação aqui que isenta o agente de pena. Pois bem, a conspiração nada mais é do que um ato preparatório de motim. Então, os militares que têm a tendência a praticar o motim ajustam isso previamente por um aplicativo de mensagem, por telefone. No passado, a gente falava até em carta, né? Então, eles ajustam, ó, tal dia nós vamos nos reunir, o crime de motim, a reunião física, reunirem-se. Tal dia nós vamos nos reunir no quartel tal para ocupar tal quartel ou tal companhia. Motim do inciso 4. Esse ajuste é ato preparatório de motim. Ato preparatório de motim. Só que a lei penal militar acha o motim tão grave, mas tão grave, que o ato preparatório de motim, a conspiração, teve uma antecipação de tutela do motim e tornou-se crime autônomo. Então, a conspiração é um crime militar. Não é o crime de motim com
um ato preparatório incriminado. Não, virou um crime autônomo. Tudo bem? E veja, concertarem-se militares, crime plurissubjetivo, 2 ou mais militares, e militar, a palavra, nos termos do artigo 22, tal qual o motim, tal qual a omissão de lealdade. Então, militar incorporado ou matriculado às instituições militares. Crime, portanto, propriamente militar também. Esses militares concertam-se com C. Portanto, é o ajuste, não é o do reparo com S. Concertam-se com C. E não precisam estar unidos, fisicamente presentes. Aliás, para alguns autores, o que diferencia a conspiração do 152 para o motim assentimento, aquele do 149, inciso 3, é exatamente isso. No 149, inciso 3, reunirem-se, os militares estão reunidos fisicamente. E a partir dessa reunião, decidem, olha, quando o capitão vier, nós não vamos obedecer a ordem dele, eles já estão fisicamente ali reunidos. O potencial de agressão à disciplina militar e à autoridade militar já é muito maior. Na conspiração, não. É o ajuste, mesmo que à distância. Por um WhatsApp, por um outro aplicativo de mensagem. Vamos, tal dia, cometer o motim? Vamos. Já é crime autônomo do 152. É também um crime doloso, praticado por um militar ativo, mas é um crime doloso. E também, né, é um crime do inciso 1, porque eu não tenho par na legislação penal comum. Crime do artigo 9º, inciso 1, na sua tipicidade indireta. Esses 3 crimes dizem respeito ao motim e são crimes importantes. Mudando o capítulo, vamos para o capítulo 3, que trata da violência contra o superior e também da violência contra o militar. O 157 é um crime muito importante nesse contexto dos crimes contra a autoridade e a disciplina. E o que é que diz o artigo 157 do Código Penal Militar? Diz o seguinte: praticar violência contra superior. Praticar violência contra superior. Muito simples, muito seco. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos. E ele chama nos seus parágrafos as formas qualificadas, que não são qualificadoras, apesar do nome. No parágrafo 1º, se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente ou oficial general. Então, note, o superior agredido comanda a unidade do agente. Não pode ser de outra unidade. Eu estou no 11º Batalhão e eu agrido o comandante do 11º Batalhão. Ou então qualquer oficial general, e neste caso não precisa ser o meu comandante. Aí a pena, que é de detenção de 3 meses a 2 anos na forma simples, vai para a reclusão de 3 a 9 anos. Esta é uma qualificadora. Ok. Parágrafo 2º. Se a violência é praticada com arma, qualquer arma, arma branca, arma de fogo, a pena é aumentada de 1/3. Não é uma qualificadora, embora o Código chame de forma qualificada. É uma majorante. É uma causa especial de aumento de pena, que entra em terceira fase. Bom, parágrafo 3º. Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa, ou seja, da lesão corporal. Na verdade, aqui eu tenho um cúmulo material de penas. Não é majorante, não é também uma qualificadora. Parágrafo 4º. Se resulta a morte da violência contra o superior. Neste caso, é uma qualificadora, porque vai para a reclusão de 12 a 30 anos, a mesma pena do homicídio qualificado. E para finalizar, parágrafo 5º. A pena é aumentada da 6ª parte se o crime ocorre em serviço. Quem de serviço? O agressor ou o agredido? Qualquer um dos dois, porque a lei não fala. Tudo bem? Como é que eu enxergo, então, violência contra superior? Primeiro, objetividade jurídica. A mesma, está no mesmo título, autoridade e disciplina militar. Sujeito ativo. Aqui é o militar, mas não é militar da ativa. É o militar que é inferior. Inferior, hierárquico ou funcional, nos termos do artigo 24. Viram como é importante a interpretação autêntica que nós vimos lá na primeira aula? Então, tanto o militar que é inferior hierárquico como funcional podem praticar esse crime. E na minha visão e do Marcelo Streifinger,
também se ele for militar inativo. Imagine lá um cabo reformado que vai ao quartel e lá dentro do quartel, querendo agredir a instituição militar, ele agride o comandante da unidade, o coronel. Cabo contra coronel. É possível ter o crime militar nesse caso de violência contra o superior. Na minha visão, do Marcelo Streiffinger. Célio Lobão, o saudoso autor, é contra. Porque ele diz o seguinte, olha, o inativo, reformado ou reserva, está no mesmo inciso do civil. Se o civil não tem superior, o inativo também não tem superior. Portanto, esses crimes não podem ser praticados por inativo, do que eu discordo. Discordamos eu, Marcelo Streiffinger e outros autores também. Tudo bem? Sujeito passivo, também aqui é o Estado. Por que o Estado? Porque, embora o agredido seja um superior, ele é um sujeito passivo mediato e não imediato do crime. Então, nós ficamos com essa visão específica do violência contra superior, tá bom? Agora, a conduta. Fora as formas qualificadas contra o oficial general, contra o comandante da unidade, com emprego de arma. E veja, emprego de arma aqui não é só portar a arma, como é no caso do motim que vira revolta. Aqui é com emprego de arma, aqui eu uso a arma para violência. Mas no tipo base, praticar violência contra o superior é a mera vis corporal, a vis corporalis, a vis física. É a mera agressão. Então, olha que frase legal. Não existe vias de fato entre subordinado e superior. Se o subordinado empurra o superior, isso já é crime de violência contra o superior. Se o superior empurra o subordinado, é crime de violência contra o inferior, 175. 157, violência contra o superior, 175, violência contra o inferior. E, aliás, a pena do 175 era uma pena menor do que a do 157. E hoje as penas são equiparadas. A reforma de 2023 equiparou as duas penas. Tudo bem? Felizmente. Então, o violência contra o superior é esse crime. Nas formas qualificadas, o que eu posso trazer de curiosidade para vocês? Veja, aquelas formas que o resultado agrava a resposta penal. Tanto aquela forma que possibilita o cúmulo material pela lesão corporal, como aquela forma que qualifica pelo resultado morte. 12 a 30 anos, se for resultado morte, por exemplo. Você pode pensar o seguinte, são formas qualificadas pelo resultado pré-ter-dolosas. A ação é dolosa, o resultado é culposo. Não, não. O artigo 159 do Código Penal Militar traz as formas pré-ter-dolosas, com penas diferentes. Então aqui, nos parágrafos que traz como resultado, ou que trazem como resultado a lesão corporal e a morte, são dolosas. É dolo no antecedente e dolo no consequente. Incrível, mas é isso que acontece. Como é que eu diferencio, então, me diga aí você, um homicídio qualificado de uma violência contra superior qualificada pelo resultado morte? Se também é doloso o resultado morte. Bom, é muito difícil diferenciar no caso concreto. Mas, teoricamente, quando eu mato alguém e, eventualmente, esse alguém é superior, sem que eu nem soubesse. Então, por exemplo, estou de serviço e decido matar alguém numa ocorrência. E esse alguém, ocasionalmente, é superior. E esse homicídio foi por motivo fútil. Eu vou olhar o 205, parágrafo 2º, e o inciso que trata do homicídio por motivo fútil será homicídio qualificado com pena de 12 a 30 anos. Mas agora não. Em outro exemplo, eu quero matar o superior com violência contra o superior, mas eu quero o resultado morte. Aí entraria no 157, parágrafo, com resultado morte, com pena de 12 a 30 anos. Eu sei que o efeito pragmático da condenação pode ser o mesmo, mas, por exemplo, se for violência contra o superior com resultado morte, eu fujo da discussão do crime doloso contra a vida. Se é a discussão se haveria a prevalência do júri mesmo quando a vítima for militar, discussão que se impõe até hoje para alguns casos aí, não dos parágrafos 1º e 2º, mas quando for vítima de homicídio,
Tem até hoje essa discussão se deveria tudo ir para o júri ou não. Alguns autores ainda querem insistir, mesmo na literalidade do Código Penal Militar, que todo crime doloso contra a vida deveria ir para o júri, mesmo em se tratando de crime militar. E mais ainda, questões como o aberratio ictus, o erro de execução. E se eu erro superior e atinjo um civil? Qual foi o crime que eu pratiquei em tese? Foi homicídio ou foi, por exemplo, o violência contra o superior com resultado morte? Se eu disser que foi violência contra o superior com resultado morte, eu tenho que fincar o pé e dizer, olha, não foi crime doloso contra a vida, porque não é crime contra a vida, é crime contra a autoridade e a disciplina militar. Ok? Então este é o violência contra o superior e o dolo é um crime doloso, não tem modalidade culposa, a não ser no 159, no préter dolo. Um outro crime interessante, que está nesse universo da violência, e é um crime do inciso 1, é propriamente militar também, viu? Não é só o militar que pratica, militar da ativa, mas é só o inferior, que por sua vez é militar, não só da ativa, mas é o militar que pratica. Mas nesse universo, dizia eu, ainda tem outro crime, que é o crime de violência contra militar de serviço, o 158. É muito parecido, minha gente, só que a vítima, o sujeito passivo imediato, não será mais o superior, será um militar de serviço. E diz lá o seguinte, praticar violência contra oficial de dia, serviço, de quarto, ou contra sentinela, vigia ou plantão. Reclusão de 3 a 8 anos. Veja que o tipo simples é mais grave do que o violência contra o superior, porque agora está agredindo a estrutura de serviço. Então, repito, praticar violência contra oficial de dia, de serviço ou de quarto, não sendo oficial, contra a praça, mas praça que seja sentinela, vigia ou plantão. Reclusão de 3 a 8 anos e as formas qualificadas. Quais são? Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de 1/3, e se da violência resulta lesão corporal, aplica-se a pena do crime contra a pessoa, e o parágrafo 3º diz o seguinte, se da violência resulta a morte, reclusão de 12 a 30 anos. Então a estrutura desse crime de violência contra o militar de serviço é a mesma do violência contra o superior, só que agora, preste atenção, não é só o subordinado, o inferior que comete, é qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode praticar esse crime, inclusive o civil, na órbita da Justiça Militar da União, segundo a nossa premissa que nós já comentamos em aula anterior. Então, qualquer pessoa pode praticar o crime de violência contra militar de serviço. Um outro crime importante nessa dinâmica dos crimes contra a autoridade e a disciplina militar é o crime do 160, desrespeito a superior. Bom, o sujeito ativo e passivo é importante. No desrespeito ao superior, eu vou ter o mesmo sujeito ativo do violência contra o superior. É o subordinado, é o inferior. Portanto, é um crime propriamente militar. É um crime monossubjetivo. Só o inferior é que comete esse crime, ok? Diferentemente do 158 que nós vimos, que qualquer pessoa pode praticar, é um crime impropriamente militar pela teoria clássica. Se for pegar a teoria topográfica, é outra história, só tem no CPM. Mas 160, o que diz o tipo? Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Desrespeitar superior diante de outro militar. Detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. E aí, é interessante o parágrafo único. Se o fato é praticado contra o comandante da unidade a que pertence o agente, oficial general, oficial de dia, de serviço ou de quarto, a pena é aumentada da metade. Então tem uma majorante no parágrafo único. Minha gente, esse crime é muito curioso. Por quê? Porque este crime é um crime praticado com testemunha. Como é que é? Não conheço outro crime que tenha como elemento típico a presença de uma pessoa. Veja, praticar o desrespeito na presença de outro militar. A presença de outro militar é elemento típico do crime do 160. E palavra militar, portanto, essa testemunha há de ser militar incorporado ou matriculado nas forças militares, nas instituições militares. Entenda-se, as forças armadas ou as forças auxiliares. E mais ainda, eu e o Marcelo Streifinger defendemos que esse militar que presencia
para tutelar a mesma força do autor e do sujeito passivo imediato, tem que ser dessa força armada ou dessa força auxiliar. Então, se o desrespeito ocorre no seio da Marinha, quem presencia tem que ser das Forças Armadas também, para que não haja um desrespeito que vilipendie a disciplina de outra órbita estadual. Então, é o que nós pensamos, se bem que essa teoria é própria, a gente não sabe se você vai acatar, se você vai gostar e atingir também a sua necessidade de estudo. Mas veja, é o que nós pensamos a respeito do desrespeito ao superior. Vamos lá. Tutela o quê? Autoridade e disciplina militar, mesmo título. Sujeito ativo, inferior hierárquico ou funcional, artigo 24 do CPM. Sujeito passivo, o Estado, a instituição militar é focada aqui. Agora, os elementos. Desrespeitar. O que é desrespeitar? Minha gente, desrespeitar é a falta de consideração, não é o desacato, que é o 298, que é outro crime. O desrespeito é a falta de consideração, com gestos, com palavras, com atitudes. Já houve caso, por exemplo, em que o excesso de continência foi considerado desrespeito ao superior. Ô, tenente, é continência que o senhor quer? Olha aqui, ó, uma para o senhor, uma para sua mãe, uma para sua avó. Então isso pode ser considerado um desrespeito? Sim, é um gesto jocoso. Um desenho pode ser desrespeito ao superior? Pode. Como? Uma caricatura. Por palavras, pode também. Um texto escrito. Então, a forma é livre. Mas o desrespeito é aquilo que traz ao superior uma falta de consideração. Estender um tapete vermelho para o superior como sinal de chega sua excelência, ou superior, é uma forma desrespeitosa. Agora, tudo isso na frente, na presença. E esse na presença tem sido discutido na doutrina. Se exige a presença física desse outro militar, ou poderia, por exemplo, ser pela rede rádio, pelo WhatsApp, por uma videoconferência. A tecnologia nos permite hoje a glocalidade, como alguns falam, a globalização estando em vários locais. Eu, por exemplo, acho que pode hoje ter esse desrespeito à distância, porque ele vai ser presenciado numa rede de contatos, numa videoconferência. Não há problema nenhum. Tudo bem? Então, essa presença de outro militar pode ser à distância. Obviamente, tá bom? É um crime que só tem na modalidade dolosa, portanto, não tem modalidade culposa. E, obviamente, existe também nessa discussão do dolo a questão da embriaguez. Quem está embriagado, a gente sabe muito bem que pode não ter a consciência plena do que faz. Mas isso não leva, se a embriaguez não for acidental ou fortuita, se ela for voluntária e não for completa, não exclui a imputabilidade. Se ela for involuntária e incompleta, ele tem uma diminuição de pena. Mas na embriaguez voluntária, será que eu posso ter ígido o dolo do desrespeito ao superior? O entendimento dos julgados que a gente colhe nos tribunais militares é de que sim, de que mesmo embriagado, não se afastaria o dolo da conduta de um desrespeito ao superior, nem do desacato. Então, por vezes, o militar tem respondido pelo desrespeito ao superior e ainda pelo crime de embriaguez em serviço. Ele se embriaga em serviço voluntariamente, né, e ainda comete o crime de desrespeito ao superior. Bom, é claro que eu falo para o militar que se embriaga eventualmente, não para aquele que tem a doença do alcoolismo, porque aí ele entra no 48 e se torna inimputável. Aí é outra história. Um outro crime que me parece importante que vocês conheçam também é o crime de recusa de obediência, 163. 163 do Código Penal Militar. Recusar obedecer a ordem de superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Pena, detenção de 1 a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave, portanto, uma subsidiariedade expressa no preceito secundário do crime do 163. Minha gente, este crime é chamado de insubordinação. Na verdade, o capítulo
capítulo é da insubordinação e o primeiro crime é o 163, que se chama recusa de obediência. E existem outros crimes, oposição à ordem de sentinela e etc. Então, esses crimes, eles estão ligados à insubordinação, mas o crime é recusa de obediência. Aqui é muito simples. Quem comete esse crime? Quem se recusa a obedecer ordem de superior sozinho. Porque se for coletivamente, ele vai para o motim, lá no 149 que nós já vimos. Então, subordinado que sozinho se recusa a cumprir ordem do superior relativa à matéria de serviço, de imposição, de dever imposto por lei, regulamento ou instrução, comete o recuso de obediência. É um crime propriamente militar, mas, diferentemente do motim, é monossubjetivo. Um militar apenas comete, e não 2 ou mais militares, como o caso do motim. Ok? Crime doloso também, não pode haver modalidade culposa, porque não há previsão na lei. E é um crime também do inciso 1 do nosso Código Penal Militar. Bom, o crime do 175 é importante, que é o crime de violência contra o inferior. Já falei, é o oposto do crime de violência contra o superior. No violência contra o superior, o subordinado agride o superior. No crime de violência contra o inferior, ocorre o oposto. Diz o seguinte: praticar violência contra o inferior. E fala agora violência contra o inferior hierárquico, depois da lei de 2023. A pena, que era de detenção de 3 meses a 1 ano, quando da violência contra o superior era de 3 meses a 2 anos, agora equiparou a violência contra o superior. É de 3 meses a 2 anos, depois da reforma de 2023. Então ficou equiparado violência contra o superior e violência contra o inferior. Então as mesmas observações que eu fiz no violência contra superior cabem aqui. Basta a vis corporalis. Não é necessário que resulte lesão corporal. Se resultar lesão corporal, você pode ter uma reprovação maior, porque o parágrafo único diz: se da violência resulta lesão corporal ou morte, é também aplicada a pena do crime contra a pessoa, atendendo-se, quando for o caso, o disposto no artigo 159, que é o préter dolo. Então, aqui eu tenho a mesma fórmula do violência contra superior. Eu posso ter responsabilização por resultado doloso, morte ou lesão corporal, somando-se a pena do crime contra a pessoa, doloso, mas também posso ter o 159 no préter dolo, quando eu somo a pena do crime culposo, como diz o artigo 159. Para a gente fechar aqui esses crimes, eu queria falar um pouco do 176. 176 é o crime de ofensa aviltante a inferior. E está no capítulo 6 do título 2, da usurpação e do excesso ou abuso de autoridade. Eu não tenho no CPM o crime de abuso de autoridade, mas eu tenho um capítulo dentro do título 2 que fala da usurpação e do excesso ou abuso de autoridade. O que é que diz o 176? Ele fala o seguinte: ofender inferior, hierárquico agora, depois da reforma de 2023, mediante ato de violência que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considere aviltante. Pena. A pena era de detenção de 6 meses a 2 anos. Agora foi para a detenção de 1 ano a 2 anos. E o parágrafo único. Aplica-se o disposto no parágrafo anterior, no parágrafo único do artigo anterior. Tá? Ou seja, você tem a possibilidade de uma majoração quando resulta lesão corporal, ou então quando tem uma majoração na resposta penal, digo eu, ou quando tem morte. Bom, este crime é um crime propriamente militar, monossubjetivo, porque só o militar pode praticar. Qual militar? O superior, tal qual 175. Só o superior pratica esse crime. E é um crime que ele chega próximo da injúria real. A intenção do superior não é lesionar, mas ele usa da prática física, de uma violência física. É o famoso tapa no pescoço. Então ele chega para o subordinado e ele ofende o inferior hierárquico, mas ele usa de violência física. E nesse sentido, usando a violência física, ele pratica um crime com a intenção de ofender aviltantemente. Então, exemplos de ofensa aviltante. Caso concreto: cabo dá ordem ao subordinado para limpar lá o chão que foi sujo por um vaso de flor que caiu.
O subordinado se recusa. Ele pegou o subordinado, colocou no seu colo e começou a dar tapas nas nádegas do subordinado. Ofensa aviltante a inferior. Foi denunciado e condenado por esse crime, 176. Então, o sujeito ativo é o superior, o sujeito passivo é o Estado, embora haja um sujeito passivo imediato, este inferior que foi aviltado em sua integridade física, mas é o Estado, em última análise, porque a instituição está sendo vilipendiada na sua autoridade, o superior está abusando de sua autoridade em relação ao subordinado e a disciplina que é abalada por essas condutas. Tudo bem? E os tipos são descritos da seguinte forma: ele ofende, o elemento objetivo, ele ofende o subordinado com essa conduta aviltante ao subordinado, por exemplo, nessa conduta que eu dei o exemplo aí para vocês, dos tapas das nádegas. É um tipo penal doloso, não tem modalidade culposa, e é também um crime do inciso 1 do artigo 9º. Vejam que eu fui muito coloquial com vocês na descrição dos tipos. Eu não fui severo no estudo desses crimes. Eu trouxe aqui uma notícia dos tipos penais deste título 2, para que você possa continuar o estudo e possa atingir aí uma excelência no direito penal militar. É mais uma forma de chamar a sua atenção para esses tipos penais que são importantes no direito penal militar, no título 2, crimes contra a autoridade e a disciplina militar, ou a disciplina militar. Muito bem, vamos ao quiz? Vamos lá, na tela. Três militares da ativa, reunidos e com união de propósitos, decidem em conjunto não acatar ordem de um superior hierárquico. Neste caso, cometem em tese o delito de recusa de obediência em autoria colateral. Veja, eles estão em união de propósitos, não é cada um por si. Recusa de obediência em concurso de pessoas, motim ou revolta. A resposta correta é a letra C. Vamos lá. Bom, por que você tem o motim? Primeiro, eles estão reunidos e agem em comunhão de acordos, ou seja, formou-se o liame. Eu não tenho a possibilidade de recusa de obediência em concurso de pessoas nesse caso. Se houve o liame subjetivo e eles se recusaram ou assentiram ou ocuparam, no inciso 4, um ambiente de quartel, você tem um motim, porque é justamente esse o tipo base do motim, reunirem-se militares para a prática de um daqueles incisos. E não é revolta por quê? Porque eles não estão armados, o enunciado não trouxe que eles estão portando armas. Lembre-se, no motim que se torna revolta, que é a forma qualificada do motim, basta que os militares estejam armados, não precisam usar as armas, ok? Essa então é a resposta da nossa primeira questão. Segunda questão na tela, vamos lá. Três militares reformados, friso, reformados são aposentados, por aplicativo de mensagens decidem e ajustam para uma data futura a ocupação da sede de uma companhia, de um quartel, como sinal de indisciplina. Sei lá por quê, pode ser por melhores salários, por qualquer motivo, mas por indisciplina. Marcando a campanha associativa para melhores salários, poderia ser por outro motivo qualquer. À luz dos crimes dos artigos 149 e 152, então o motim e a conspiração do Código Penal Militar, qual é a resposta correta? O fato é atípico, ou seja, não é crime militar? Há a configuração do delito de conspiração, pois o ajuste, ainda que sem a reunião física, configura o concerto que é o verbo nuclear. Há a configuração do delito de motim na modalidade de assentimento do inciso 3 do artigo 149, que admite o ajuste futuro de motim, prescindindo-se de reunião física dos autores. Há a configuração do delito de revolta na modalidade de assentimento do inciso 3 do artigo 149, que admite o ajuste futuro, prescindindo-se de reunião física dos autores? Bom, vamos lá. A resposta correta é a resposta A, porque o fato é atípico. Minha gente, vamos lá. A pegadinha aqui é que os militares são inativos. Tanto o motim como o crime de conspiração falam em militares, no plural. E militares, eu vou para a interpretação autêntica contextual do artigo 22, que são apenas militares incorporados ou matriculados
nas instituições militares. Portanto, não podem ser militares reformados ou reserva. Tudo bem? Então, são os militares da ativa. E as alternativas falam em militares que cometem o crime, por exemplo, ocupando ou assentindo na ocupação de quartel, mas eles não são militares da ativa, eles não cometem o crime de motim. Então é fato atípico de acordo com 149 e 152. Você pode achar até outro crime se você quiser, mas esses dois crimes não foram praticados. À luz desses dois crimes, o fato é atípico. Não pode ser conspiração, porque se exige militar da ativa. Não pode ser motim, porque, primeiro, eles não estão reunidos fisicamente. E para alguns autores, o que distingue justamente a conspiração do motim assentimento é a reunião física. Não pode ser revolta, também a alternativa da revolta, porque a revolta, eles precisariam estar armados, e aí o enunciado não traz essa condição. Ok? Próxima questão, vamos lá no quiz. O superior que ofenda inferior funcional, mediante ato de violência que, por sua natureza ou pelo meio empregado, seja considerado aviltante, cometerá o crime do artigo 176, apesar de o tipo prever a conduta apenas contra inferior hierárquico, devendo-se aplicar a interpretação autêntica da parte geral. Não cometerá o crime do 176, pela estrita previsão típica que apenas menciona inferior hierárquico no polo passivo. Cometerá crime de injúria real. Terá sua conduta por atípica, sendo apreciada apenas no campo disciplinar. Bom, qual é a resposta aqui? A resposta correta é a letra A. Vamos jogar aí na tela. Bom, qual é o problema aqui dessa questão? De fato, com a reforma do Código Penal Militar 2023, o tipo penal do 176 foi mudado e colocou-se essa violência contra inferior hierárquico. No nosso exemplo, seria um inferior funcional, poderia ser. Agora veja uma coisa interessante. Você, para interpretar 176, tem que voltar à primeira aula, quando eu falei de interpretação autêntica contextual. E você vai saber que no artigo 24 do CPM, você tem ali a conceituação de inferior hierárquico em sentido lato, que abrange tanto o inferior funcional como o inferior hierárquico em sentido estrito. Onde é que está isso? Parágrafo único do artigo 24 do CPM. Então o código mexeu, revirou e não mudou nada. Para os crimes contra inferior e superior, na minha opinião, não houve alteração. Ainda agravam ali, né, as situações, ou melhor, a situação é grafada, melhor dizendo, para o inferior funcional e o inferior hierárquico. Embora haja na literalidade a expressão inferior hierárquico, abrange o inferior funcional também pelo parágrafo único do artigo 24 do nosso Código Penal Militar. Infelizmente, o legislador quis melhorar a redação e, na minha concepção, ele só piorou, porque ele complicou a interpretação desses dispositivos, ok? Bom, minha gente, é isso. Paramos aqui na nossa quarta aula e voltaremos na quinta aula do nosso Direito Penal Militar. Forte abraço e até lá. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioitvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.